Olá, turminha, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma atividade do currículo em ação, ler e escrever Sociedade e Natureza. Nós vamos iniciar uma sequência didática nova, que se chama Era uma vez um conto de fadas, que está na página 24, que é essa daqui, ó. A atividade se inicia nessa página. Nós estamos na atividade 1A, que é a leitura pelo professor de um conto tradicional. Nessa atividade, você pedirá ao seu responsável que faça a leitura do conto A Bela Adormecida. Mas nesse caso, a professora mesmo vai fazer essa leitura para vocês. Antes de realizar a leitura, nós vamos conversar um pouquinho. Você já ouviu esse conto? Vocês se lembram dos personagens? Lembram o que aconteceu na história? Esse é um bate-papo, tá, pessoal? Que vocês vão conversar com o responsável que está fazendo atividade aí com vocês. Essa parte não precisa de registro. Se vocês ouviram ou leram, qual parte que chamou mais a sua atenção? Essa perguntinha, pessoal, não precisa ser só coisas boas, não. Pode ser uma parte que vocês acharam ruim também da história, tá? Ou assustadora. Vocês que vão escolher, tá bom? Leia o conto e preste bastante atenção nos recursos que o autor utilizou para descrever os personagens. Quem são os personagens? O ambiente onde aconteceu a história. Depois que vocês ouvirem a história contada pela professora, vocês vão fazer o reconto. O que é o reconto, professora? O reconto, vocês vão contar a história do jeitinho de vocês, só que nesse reconto não pode faltar pontos importantes da história, que vai fazer a história perder o sentido, tá bom? Esse reconto vocês vão fazer para o responsável, ok? E quando nós fazemos um reconto, ele não vai ficar 100% igual à história que nós acabamos de ouvir. Só que também não pode faltar os pontos importantes que a professora falou. Que esses pontos importantes são exatamente os pontos que dão sentido à história. Que eles não podem faltar na história, tá bom? Feito isso, vocês vão enviar um áudio ou um vídeo contando a parte que mais chamou sua atenção. E mais uma vez a professora vai falar. Tanto pode ser uma parte que vocês acharam legal, ou uma parte que vocês acharam assustadora, ou uma parte que vocês acharam meio chata, assim, que poderia não fazer parte da história. A professora vai deixar vocês escolherem, tá bom? O material que nós vamos usar é o currículo em ação, ler e escrever, né? Nós estamos na página 24. A professora vai ler a comanda para vocês. Enquanto isso, vocês vão registrar a data que vocês estão fazendo a atividade. Sequência didática. Era uma vez um conto de fadas. Atividade 1A. Leitura pelo professor de um conto tradicional. Leia junto com seus colegas e professor o conto de fada A Bela Adormecida. Como vocês estão em casa, a professora vai contar para vocês. A Bela Adormecida. Quem escreveu essa versão que a professora vai ler foram os irmãos Grimm. Vamos lá? A professora vai aproximar aqui um pouquinho para ficar mais fácil de ver. Era uma vez, há muito tempo, um rei e uma rainha jovens, poderosos e ricos, mas pouco felizes, porque não tinham filhos. Se pudéssemos ter um filho, suspirava o rei. E se Deus quisesse que nascesse uma menina,
animava-se a rainha. E por que não gêmeos? Acrescentava o rei. Mas os filhos não chegavam e o casal real ficava cada vez mais triste. Não se alegravam nem com os bailes da corte, nem com as caçadas, nem com os gracejos dos bufões. E em todo o castelo reinava uma grande melancolia. Mas, numa tarde de verão, a rainha foi banhar-se no riacho que passava no fundo do Parque Real e, de repente, pulou para fora da água uma rãzinha. Majestade, não fique triste, o seu desejo se realizará logo. Daqui a 1 ano, a senhora dará à luz a uma menina. A profecia da rã se concretizou. Alguns meses depois, nasceu uma linda menina. O rei, louco de felicidade, chamou-a Flor Graciosa e preparou a festa de batizado. Convidou uma multidão de súditos, parentes, amigos, nobres do reino e, como convidadas de honra, as fadas que viviam nos confins do reino. 13. Mas quando os mensageiros iam saindo com os convites, o camareiro mor correu até o rei preocupadíssimo. Majestade, as fadas são 13 e nós só temos 12 pratos de ouro. O que faremos? A fada que tiver de comer no prato de prata, como os outros convidados, poderá se ofender. E uma fada ofendida... O rei refletiu longamente e decidiu. Não convidaremos a 13ª fada, disse resoluto. Talvez nem saiba que nasceu a nossa filha e que daremos uma festa sim. Não teremos complicações. Partiram somente 12 mensageiros, com os convites para as 12 fadas, conforme o rei resolvera. No dia da festa, cada uma delas chegou perto do berço em que dormia Flor Graciosa e ofereceu à recém-nascida um presente maravilhoso. Será a mais bela moça do reino, disse a primeira fada, debruçando-se sobre o berço. E a de caráter mais justo, acrescentou a segunda. Terá riquezas a perder de vista, proclamou a terceira. Ninguém terá o coração mais caridoso que o seu, afirmou a quarta. A sua inteligência brilhará como um sol, comentou a quinta. 11 fadas já tinham desfilado em frente ao berço, faltava somente uma. Entretida em tirar uma mancha do vestido, no qual um garçom desajeitado tinha virado uma taça de sorvete. Quando chegou a 13ª, aquela que não tinha sido convidada por falta de pratos de ouro, estava com expressão muito sombria e ameaçadora, terrivelmente ofendida por ter sido excluída. Lançou um olhar maldoso para a Flor Graciosa, que dormia tranquila, e disse em voz baixíssima: aos 15 anos, a princesa vai se ferir com o fuso de uma roca e morrerá. E foi embora, deixando um silêncio desanimador. Então, aproximou-se a 12ª fada, que devia ainda oferecer seu presente. Não posso cancelar a maldição que agora atingiu a princesa. Tenho poderes só para modificá-la um pouco. Por isso, a Flor Graciosa não morrerá. Dormirá por 100 anos, até a chegada de um príncipe que acordará com um beijo.
Passados os primeiros momentos de espanto e terror, o rei, considerada a necessidade de tomar providências, instituiu uma lei severa. Todos os instrumentos de fiação existentes no reino deveriam ser destruídos. E daquele dia em diante ninguém mais fiava nem linho, nem algodão, nem lã. Ninguém além da torre do castelo. Flor Graciosa crescia e os presentes das fadas, apesar da maldição, estavam dando resultados. Era bonita, boa, gentil e caridosa. Os súditos a adoravam. No dia em que completou 15 anos, o rei e a rainha estavam ausentes, ocupados numa partida de caça, talvez, quem sabe. E todo esse tempo tivessem até esquecido a profecia da fada malvada. Flor Graciosa, porém, estava se aborrecendo por estar sozinha e começou a andar pelas salas do castelo. Chegando perto de um portãozinho de ferro que dava acesso à parte de cima de uma velha torre. Abriu, subiu a longa escada e chegou enfim a um quartinho. Ao lado da janela estava uma velhinha de cabelos brancos, fiando confuso uma meada de linho. A garota, maravilhada, nunca tinha visto um fuso. Bom dia, vovozinha! Bom dia a você, linda garota! O que está fazendo? Que instrumento é esse? Sem levantar os olhos do seu trabalho, a velhinha respondeu com um ar bonachão. Não está vendo? Estou fiando. A princesa, fascinada, olhava o fuso que girava rapidamente entre os dedos da velhinha. Parece mesmo divertido esse estranho pedaço de madeira que gira assim rápido. Posso experimentá-lo também? Sem esperar a resposta, pegou o fuso e naquele instante cumpriu seu feitiço. Flor Graciosa furou o dedo e sentiu um grande sono. Deu tempo apenas para deitar-se na cama que havia no aposento e seus olhos se fecharam. Na mesma hora, aquele sono estranho se difundiu por todo o palácio. Adormeceram no trono o rei e a rainha, recém-chegados da partida de caça. Adormeceram os cavalos na estrebaria, as galinhas no galinheiro, os cães no pátio e os pássaros no telhado. Adormeceu o cozinheiro que assava a carne, o servente que lavava as louças. Adormeceram os cavaleiros com as espadas na mão e as damas que enrolavam seus cabelos. Também o fogo que ardia nos braseiros e nas lareiras parou de queimar. Parou também o vento que assobiava na floresta. Nada e ninguém se mexia no palácio, mergulhado no profundo silêncio. Em volta do castelo surgiu rapidamente uma extensa mata, tão extensa que após alguns anos o castelo ficou oculto. Nem os muros apareciam, nem a ponte levadiça, nem as torres, nem a bandeira hasteada que pendia na torre mais alta. Nas aldeias vizinhas passavam de pai para filho a história de Flor Graciosa. A bela adormecia que descansava, protegida pelo bosque cerrado. Flor Graciosa, a mais bela, a mais doce das princesas, injustamente castigada por um destino cruel.
Alguns mais audaciosos tentaram, sem êxito, chegar ao castelo. A grande barreira de mato e espinheiros, cerrada e impenetrável, parecia animada por vontade própria. Os galhos avançavam para cima dos coitados que tentavam passar segurando-nos, arranhavam-nos até fazê-los sangrar e fechavam as mínimas frestas. Aqueles que tinham sorte conseguiam escapar, voltando às condições lastimáveis, machucados e sangrando. Outros, mais teimosos, sacrificavam a própria vida. Um dia chegou nas redondezas um jovem príncipe, bonito e corajoso. Soube pelo bisavô a história da bela adormecida que, desde muitos anos, tantos jovens procuravam em vão alcançar. Quero tentar eu também essa aventura, disse o príncipe aos habitantes de uma aldeia pouco distante do castelo. Aconselharam-no a não ir. Ninguém nunca conseguiu. Outros jovens, fortes e corajosos como você, falharam. Alguns morreram entre os espinheiros. Desista. Eu não tenho medo, afirmou o príncipe. Eu quero ver Flor Graciosa. No dia em que o príncipe decidiu satisfazer a sua vontade, se completavam justamente os 100 anos da festa do batizado e das predições das fadas. Chegara finalmente o dia em que Bela Adormecida poderia despertar. Quando o príncipe se encaminhou para o castelo, viu que, no lugar das árvores e galhos cheios de espinhos, se estendiam aos milhares, bem espessas e enormes carreiras de flores perfumadas. E mais, aquela mata de flores cheirosas se abriu diante dele, como para encorajá-lo a prosseguir, e voltando a se fechar logo após a sua passagem. O príncipe chegou em frente ao castelo, a ponte levadiça estava abaixada e 2 guardas dormiam ao lado do portão, apoiados nas armas no pátio. No pátio havia um grande número de cães, alguns deitados no chão, outros encostados nos cantos. Os cavalos que ocupavam as estrebarias dormiam em pé. Nas grandes salas do castelo reinava um silêncio tão profundo que o príncipe ouvia a sua própria respiração, um pouco ofegante, ressoando naquela quietude. A cada passo do príncipe se levantavam nuvens de poeira. Salões, escadarias, corredores, cozinha, por toda parte o mesmo espetáculo. Gente que dormia nas mais estranhas posições e todos exibiam as roupas que haviam sido moda exatamente há 100 anos. O príncipe perambulou por longo tempo no castelo. Enfim, achou o portãozinho de ferro que levava à torre. Subiu a escada e chegou ao quartinho em que dormia Flor Graciosa. A princesa estava tão bela, com os cabelos soltos, espalhada nos travesseiros, o rosto rosado e risonho, que o príncipe ficou deslumbrado. Logo que se recobrou, inclinou-se e lhe deu um beijo. Imediatamente, Flor Graciosa abriu os olhos e olhou à sua volta sorrindo. Como eu dormi! Agradeço por você ter chegado, meu príncipe. Na mesma hora em que Flor Graciosa despertava, o castelo todo também acordou.
O rei e a rainha correram para trocar os trajes de caça empoeirados. Os cavalos na estrebaria relincharam forte, reclamando suas rações de forragem. Os cães no pátio começaram a ladrar, os pássaros esvoaçavam, deixando seus esconderijos sob os telhados e voando em direção ao céu. Acordou também o cozinheiro que assava a carne. O servente, bocejando, continuou lavando as louças, enquanto as damas da corte voltavam a enrolar os seus cabelos. Também 2 moleques retomaram a briga, voltando a surrar-se com força. O fogo das lareiras e dos braseiros subiu alto pelas chaminés, e o vento fazia as folhas das árvores murmurarem. Logo, o rei e a rainha correram à procura da filha e, ao encontrá-la, agradeceram, chorando ao príncipe por tê-la despertado do longo sono de 100 anos. O príncipe, então, pediu a mão da linda princesa, que, por sua vez, já estava apaixonada pelo seu valente salvador. E esse é o fim da história. Vocês gostaram? Nós, professoras, estamos ansiosas por receber ou o vídeo ou o áudio com a parte que vocês mais acharam interessante. Um beijão, fiquem com Deus e tchau, tchau!